Deus abençoe, bom dia. Quem é que nunca se sentiu cansado, desanimado? Quem é que nunca se sentiu impotente diante de algum problema, achando que não tem jeito, que a coisa não vai para frente e não vai ter solução? Eu acho que todo mundo em algum momento já se sentiu fraco, impotente, cansado ou desanimado. Mas quando você se sente assim e é passageiro, logo você se levanta e continua lutando e conquistando suas bênçãos, não há problema. O real problema é quando esse cansaço ele faz com que você vá parando. Esse desânimo vá diminuindo o seu ritmo, inclusive fazendo você acreditar que está tudo perdido e que não tem nada a ser feito para as coisas mudarem. De repente, é assim que você está se sentindo, cansado de lutar, desanimado a ponto de não querer orar, desanimado a ponto de não querer participar de uma campanha, desanimado a ponto de não querer buscar a Deus, fazer um jejum, ser fiel a Deus. E o problema de você estar assim é o risco que você está correndo. Estar nesse ponto, estar dessa forma, te coloca numa posição completamente vulnerável para que você seja roubado por Satanás. Quando você está assim, fraco, desanimado, cansado, nessa hora Satanás tem condições de roubar a sua bênção. Nessa hora Satanás tem condições de roubar seu casamento. Nessa hora Satanás tem condições de roubar seus filhos. É nessa hora que Satanás rouba a sua saúde. É nessa hora que Satanás rouba a sua salvação. Então, é extremamente perigoso você permanecer assim, desanimado, frustrado, cansado, sem forças, lento. É extremamente perigoso. E você precisa se conscientizar disso. Porque você só sai dessa posição quando você se conscientiza que realmente você não pode ficar assim e que você tem que lutar contra isso. Agora, a pergunta é, pastor, por que eu estou assim, tão cansado, tão desanimado, me sentindo tão fraco espiritualmente? Por que eu estou desse jeito? Eu vou dar a resposta bem simples e bem fácil de entender. Você está olhando na direção errada. E quanto mais você insistir em olhar na direção errada, mais fraco você vai ficar, mais desanimado você vai ficar, mais frustrado, mais você vai se sentir impotente. Quanto mais você olha na direção errada, mais você perde. E quando eu digo olhar na direção errada, eu estou falando literalmente, é isso mesmo. Olhar demais só para os problemas. Olhar demais só para as dificuldades. Quando você olha só naquela direção, daquele problema que você está enfrentando, daquela luta que você está enfrentando, aquilo ali suga suas energias, suga seu vigor. Então você tem que parar de olhar naquela direção. E é exatamente por esse motivo que o escritor de Hebreus ele disse que a direção dos nossos olhos é o Senhor Jesus. Está escrito, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. É olhar para Cristo, olhar para a sua palavra, olhar para as suas promessas. Ao invés de você olhar para as atitudes
que o filho está tendo, é só um exemplo, você olhe para as promessas que Deus tem para os seus filhos. Ao invés de você olhar para como está indo o seu casamento, você olha para as promessas que Deus tem para o seu futuro. Quando Davi venceu Golias, venceu porque ele não olhava para o Golias, mas olhava para quem estava com ele. Você vê na fala do Davi, constantemente ele dizendo, eu não estou indo sozinho, Deus está aqui comigo, estou indo contra você na força dele. E é por isso que o Davi consegue derrubar aquele Golias que já tinha vencido centenas de batalhas. Acolhe essa dica que eu estou lhe dando e reaja. Porque se você começar a olhar na direção certa, as suas forças vão se recompor, esse desânimo vai sumir e você vai conseguir lutar e conquistar não só o que você precisa, mas Deus há de surpreender você. Agora lembre-se, está nas suas mãos. É você que tem que decidir. Senhor Deus, eu peço que o Senhor ajude essa pessoa a se levantar. Não deixe o desânimo derrubá-la. Não deixe a frustração das dificuldades derrubarem essa pessoa. Não deixa, meu Pai. Levanta, fortalece. Dê para essa pessoa a coragem que ela precisa, a capacidade. Ajuda essa pessoa a firmar os olhos, os ouvidos e os sentimentos única e exclusivamente no Senhor, na tua palavra e nas tuas promessas. Satanás, eu repreendo você, todas as suas maldições sejam quebradas agora. Vá embora e não volte mais. Eu profetizo vitória, Senhor, e profetizo milagre sobre essas dificuldades, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Compartilhe esta oração, esta palavra com todas as pessoas que você ama. Você vai ajudá-las, tá bom? Amanhã cedo estaremos aqui. Conta comigo, eu sou o pastor César Bastelli. Não esqueça de deixar aqui um pedido de oração e o seu nome para eu orar por você. Deus te ilumine, fica firme, Deus é contigo.